em mais de 20 anos de Bleach, um certo Bankai nunca foi revelado. Não é de um figurante, nem de um personagem secundário. Ele é, na verdade, o vilão mais calculista, mais inteligente e mais perigoso que Tite Kubo já criou. É isso mesmo, a gente está falando do Aizen. Até hoje ninguém sabe qual que é o Bankai dele, mas calma que existem teorias que podem finalmente explicar o que seria a Bankai do Aizen que o Kubo escondeu por esse tempo todo. Tá, mas por que isso importa tanto? Porque galera, a Bankai é o auge do poder de um Shinigami, é a liberação total da alma da Zanpakuto. Todo capitão da Gotei 13 já mostrou, já revelou a própria Bankai. O Yamamoto incinerou tudo, até o Zaraki Kenpachi mostrou sua própria Bankai. E fica pior ainda, porque tem personagens que nem são capitães e tiveram sua própria Bankai, como no exemplo da Rukia, Urendi, o meu mano Ikako. Literalmente qualquer personagem bem relevante já revelou a sua Bankai. Mas e o Aizen? O Aizen nada, cara. E olha que o Aizen teve a oportunidade de revelar a Bankai, já que ele lutou contra o Ichigo no arco da Soul Society, lutou contra o Urahara, Yoruichi, até o Yamamoto. Mas em nenhum desses momentos ele chegou a usar a Bankai. Ele preferiu confiar na sua Shikai e no Hogyoku. Então fica a pergunta, por que o cara que planejou tudo, literalmente tudo, por mais de 100 anos, nunca mostrou a sua carta mais forte, o seu poder absoluto? E bom, a primeira teoria é a teoria mais popular da comunidade de Bleach, e que também na verdade é a mais assustadora. Imagina o seguinte, e se a Shikai dele, a Kyoka Suigetsu, na verdade desde o começo não é a Shikai dele? Porque pensa comigo, a habilidade do Kyoka Suigetsu é a hipnose completa, controle dos 5 sentidos. Aizen pode fazer você ver o que ele quiser, ouvir o que ele quiser e sentir o que ele quiser. Isso é algo poderoso até demais para uma Shikai. Nenhuma outra Shikai na obra inteira chega perto desse nível absoluto de poder. Porque tipo, vamos pegar o Shinji como exemplo. A Shikai dele inverte o sentido, um poder de ilusão. Mas a Bankai dele leva isso a outro nível. Ele inverte o senso de inimigo e aliado, todo mundo ao redor dele. Ou seja, a Shikai mexe com a percepção individual. Já a Bankai expande isso para um efeito em massa. A lógica é a mesma para o Aizen. Se a Shikai real dele fosse algo simples, criar ilusões menores, tipo transformar uma borboleta em dragão. E daí eu te pergunto, e se na verdade o que ele sempre mostrou pra gente fosse uma Bankai disfarçada? Tudo faria mais sentido. O Aizen passou 100 anos enganando todo mundo na Soul Society. Por que ele não enganaria também o pessoal sobre a própria Bankai? E tem um detalhe que apoia muito isso. Em uma das respostas do Kubo, ele disse que o Bankai reflete o verdadeiro poder da Zanpakuto, enquanto a Shikai reflete a personalidade do Shinigami. O Kyoka Suigetsu, a Shikai do Aizen, o controle dos 5 sentidos, parece muito mais um poder inerente da lâmina do que um reflexo da personalidade do Aizen. Bom, e partindo para a próxima teoria, eu já vou avisando, essa aqui é a que mais faz sentido para mim. E se a Bankai do Aizen fosse tão perigoso que nem mesmo ele teria coragem de utilizar? Porque pensa no seguinte, toda Bankai que a gente viu até hoje tem um preço. O Yamamoto, se ele utilizar por muito tempo, ele pode acabar destruindo a Soul Society. A Rukia pode acabar se matando se ela errar a temperatura, não ter o controle sobre. O Shunsui ele pode acabar matando os aliados dele enquanto ele utiliza a Bankai contra um inimigo. Então vocês podem perceber que grande parte das Bankais elas têm um risco embutido. Agora no caso do Aizen, se a Shikai dele já controla os 5 sentidos, o que a Bankai dele controlaria? A 6ª percepção, a vida, a morte, o destino da pessoa? Vocês conseguem perceber o quão quebrado seria a Bankai dele? Baseado na Shikai dele, existe uma teoria que a Bankai dele teria a capacidade de prender alguém permanentemente numa ilusão perfeita, tipo um Tsukuyomi do infinito em Naruto, porém um pouco pior, porque em Bleach a vítima jamais saberia que ela estava presa. E o problema é que essa Bankai seria tão broken, tão forte, que se o Aizen ativasse ela, ele mesmo poderia cair na própria ilusão perfeita. A Bankai dele se voltaria contra ele. Esse seria o grande risco. E isso explicaria literalmente tudo. Explicaria porque ele não utilizou isso contra o Ichigo na batalha final entre eles.
porque ele não poderia se arriscar e acabar se prendendo junto numa ilusão no meio da batalha mais importante da vida dele. E explicaria também por que ele decidiu confiar no Hogyoku, porque o Hogyoku seria mais seguro do que a própria Bankai dele. E é aqui que vai o detalhe mais insano que faz eu acreditar mais nessa teoria. Lembra que o Aizen passou a obra inteira tentando transcender o limite de Shinigami e Hollow? E se o motivo for justamente esse, ele queria transcender, ficar mais forte o suficiente para poder usar a Bankai dele, sem se tornar uma vítima da própria Bankai. Já a terceira teoria, ela vem direta da novel Can't Fear Your Own World, que ela é canônica e foi supervisionada pelo Kubo. Nessa novel, o que deu a entender é que o Aizen ele não precisa de Bankai. O Shikai dele já é tão quebrado que a Bankai seria redundante. Estrategicamente pensando, para que você vai revelar uma carta, sendo que você nem precisa utilizar essa carta, não tem o porquê revelar. E o Aizen, sendo um personagem inteligente e estratégico, ele nunca iria revelar a Bankai sem realmente precisar. Pensa em todas as lutas do Aizen. Ele perdeu para quem? Ele perdeu para o Ichigo na luta final dele, onde o Ichigo alcançou um nível tão forte, tão superior a ele, que nem mesmo se ele utilizasse a Bankai iria mudar o resultado. E perdeu também contra o Yhwach, que tem o Almighty e consegue anular qualquer poder que ele vê do futuro. Nessas duas situações, o Aizen revelar a Bankai dele não iria mudar nem um pouco o resultado, ele seria derrotado igual, só entregaria a informação do que seria a Bankai dele para o inimigo. E tem um detalhe de personalidade também aqui, o Aizen nunca confiou em ninguém, além de si mesmo, é claro. Então o Aizen, com o ego do tamanho do mundo, jamais iria querer depender do poder de uma outra entidade, já que o Kubo comentou que a Bankai é um poder específico da Zanpakuto, ou seja, ela vem da espada, vem da lâmina, e não do Shinigami. Então isso acabaria criando um conflito com o Aizen e a lâmina dele, que devido ao ego dele, ele não conseguiria depender do poder de uma outra entidade. Então, qual dessas três teorias vocês acham que é a mais plausível? Olha, juntando tudo que a gente sabe, eu particularmente fico com a teoria 2. A Bankai dele simplesmente é perigosa demais. E o Kubo já mostrou que ele gosta desse conceito. Poderes que custam muito caro, que tem um preço absurdo a ser pago. E com o Aizen até faria um sentido narrativo mesmo. O homem que controla tudo, que planeja cada detalhe, que nunca deixa nada ao acaso. A única coisa que ele não pode controlar é a sua própria Bankai. Isso até é meio que poético e é o tipo de ironia que o Kubo faria. A quarta parte da Guerra dos Mil Anos, que estreou essa semana, pode finalmente nos dar mais pistas. O Aizen ele tá solto da cadeira. Ele vai participar ativamente da batalha contra o Yhwach. Se em algum momento a gente vê que ele tá prestes a liberar algo que não seja a própria Shikai, bom, se segura porque daí a internet vai explodir. E é isso, galera. A Bankai do Aizen continua sendo o maior mistério não resolvido em Bleach. E talvez seja justamente isso que o Kubo quer. Agora eu quero saber de você. Qual dessas teorias faz mais sentido para você? Comenta aí embaixo, porque esse debate tá longe de acabar. Então se você gostou desse vídeo, já vai clicando no gostei e se inscreva no canal, que isso fortalece demais aqui a nossa comunidade. Semana que vem eu volto com mais vídeos de Bleach, porque a parte 4 acabou de estrear e ainda tem muita coisa insana por vir. Então é isso, eu sou o Show, esse é o canal Shounen, te vejo na próxima, no próximo vídeo e falou!